Olá, colegas, boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, estou entrando aqui ao vivo na página Serviço Social Brasil, já para pedir escusas aos colegas pelo longo tempo que fiquei sem gravar as lives nas quais vocês já estavam acostumados. Realmente é em função da falta de tempo. Esta semana eu quero ver se consigo gravar algumas a respeito de alguns temas que têm despertado minha atenção no cenário do serviço social a nível de Brasil e, por que não dizer, também a nível de mundo. O tema de hoje, desse Café Crítico de hoje, é a ambiguidade de um instrumento conhecido como estudo de caso. Então, é um termo ambíguo que Iasbeck, apesar de denunciá-lo, refutá-lo, no mesmo livro que ela utiliza, que ela fundamenta, nesse mesmo livro que ela refuta, ela também utiliza o termo e utiliza a prática. Então fica um pouco confuso no livro de Iasbeck o caso do estudo de caso, o caso do estudo de caso. Mas bem, ele é um termo muito ambíguo e esse é o motivo de eu estar gravando esta live hoje para explicar para vocês. Então é um termo ambíguo no sentido de que estudar um caso é uma linguagem muito utilizada na área forense, principalmente pelos operadores do direito, no que diz respeito às pesquisas científicas. Estudar um caso é quando você se debruça sobre um caso que já aconteceu, para conhecê-lo, saber como ele aconteceu, quem estudou, como resolveram, como encontraram a solução. Então o termo caso tem mais relação com um processo que foi fechado, que não houve solução, que não descobriu quem eram os culpados, que não se descobriu quem eram os culpados, ou mesmo aqueles que se descobriram quem eram os culpados e houve até a punição. Então, um caso jurídico, um caso médico, mas não existe na prática um caso social, né? Então existe o caso médico, existe o caso jurídico, um caso no ramo da sociologia, da psicologia. No serviço social não existe. Por que que não existe? Porque as expressões da questão social não são uma doença. A exclusão social do sujeito não é uma doença passiva de um diagnóstico, e aí a outra palavra também é eclética, do ecletismo, que vem entrando no serviço social. Então, também não há a exclusão social do sujeito, com raríssimas exceções, em função de questões do transtorno mental, né, que são exceções raras, mas na maioria dos casos, na imensa maioria, a exclusão social não é uma doença, então ela não precisa de um tratamento, ela não pode ser diagnosticada e não existe, de forma pragmaticamente falando, dentro do pragmatismo, uma solução que seja fruto de um diagnóstico para a exclusão social do sujeito. Então, de onde é que vem o tão famigerado, conservador e tradicionalista termo, instrumento, método ou técnica, como queira, chamado de estudo de caso, amplamente utilizada pelas faculdades, principalmente pelas faculdades à distância, e por muitos alunos mal orientados dentro do serviço social e por muitos assistentes sociais ainda com práticas conservadoras, neoconservadoras, lá dos tempos de 1934, parceiros de Mary Richmond, que foi quem criou o caso, que deu origem ao estudo de caso. Então, Mary Richmond tinha na sua teoria o entendimento do caso, grupo e comunidade, e ela fazia o seu diagnóstico, o seu trabalho profissional com caso, grupo e comunidade. Para conhecer o caso, ela desenvolveu o estudo de caso. Então, o estudo de caso é um método norte-americano, ele tem influência da medicina, da psicologia, da sociologia positivista, principalmente da sua vertente funcionalista, que se baseava no tecnicismo, superando a necessidade do conhecimento da complexidade que envolve o sujeito, da totalidade do sujeito social, da integralidade. E por isso era chamado de estudo de caso. Então, o estudo de caso, o primeiro erro, o primeiro equívoco da ambiguidade do estudo de caso é o isolamento do sujeito social dentro do contexto da sua realidade, ou seja, separá-lo do contexto da sua realidade para estudá-lo isoladamente. O primeiro erro, na verdade, é que ele não é do serviço social. Ele foi assimilado de outra profissão. Então não é pluralismo profissional, é ecletismo profissional. É quando
uma profissão assimila um instrumento, um método, uma técnica de uma outra profissão. Então, no caso do instrumento, ele foi assimilado tanto da medicina, quanto, já falei aqui para vocês, do direito, né, que tem relação com o processo, como também da sociologia, mais especificamente da sociologia positivista funcionalista. Então, o estudo de caso, para o estudo de caso, dentro do conhecimento do estudo de caso, a questão social é um problema individual, não é um problema coletivo, né? Propõe uma mudança na personalidade do indivíduo para que esse se ajuste à sociedade, porque o indivíduo é problemático, o indivíduo é criminoso, o indivíduo é preguiçoso, o indivíduo é vagabundo, no conceito do estudo de caso, originado em 1934, e por isso, então, o sujeito precisa ser ajustado, consertado, trabalhado, diagnosticado, tratado, curado, como queira usar o adjetivo que você achar mais conveniente para entender essa questão. Para então, depois de resolver este problema isolado do sujeito, incluí-lo na sociedade, porque a sociedade ela parte do princípio da perfeição. Então, como já falei para vocês, a criadora desse método, desse instrumento foi a Mary Richman. O indivíduo excluído nessa perspectiva tem um problema moral, né? Porque é preguiçoso, porque não gosta de trabalhar, se orienta na homossexualidade porque não tem virtude, porque é desvirtuado e por aí vai. São uma série de questões. Então, e é culpado por ter esse problema. Então ele precisa ser diagnosticado e precisa ser tratado. Então, o estudo de caso não é atribuição e não é competência do assistente social, não está presente no Código de Ética, não faz parte de nenhuma literatura séria do serviço social, não está presente em nenhuma resolução do Cefes, faz parte do ecletismo do serviço social por ter sido assimilado de outras profissões. Então, se você pesquisar aí na internet estudo de caso e serviço social, você vai encontrar mais de 100 TCC de faculdade, as mais variadas, trabalhando o tal do estudo de caso e utilizando como se fosse um instrumento atual. Para a gente perceber só o nível, a profundidade da ignorância dos profissionais em serviço social no Brasil. Professores que orientam alunos e aceitam que este aluno utilize um instrumento ambíguo que faz referência direta com as protoformas do serviço social. Se você pesquisar no YouTube, estudo de caso, você vai encontrar vídeos de youtubers ensinando os alunos a utilizar o famigerado estudo de caso. Então pesquisa aí no Google para você ver. Estudo de caso e serviço social. Vai aparecer um monte, são vários, uma infinidade de teses, algumas até de mestrado. Aí eu me pergunto, onde foi que essas pessoas conseguiram fundamentar a ideia do isolamento do sujeito na perspectiva do serviço social? Né? Então poderia se chamar estudo social, olha que não está na atribuição nem na competência, mas é mais funcional, abrange a totalidade, já tem literatura consagrada a respeito disso. Do que mais a gente poderia chamar? Estudo da complexidade do sujeito, estudo da totalidade, né? Tantas formas da gente construir um instrumento que seja único do serviço social, que valorize a profissão, que engrandeça a profissão, que empodere a profissão, mas o sujeito que não consegue utilizar o raciocínio para pesquisar o seu campo de trabalho, para aprofundar o seu estudo no conhecimento da sua realidade, dos instrumentos, dos instrumentais, principalmente da teoria. Porque o instrumento, qualquer que seja o instrumento que você planeje desenvolver, ele precisa se alinhar com a teoria do serviço social. Ele precisa se alinhar com as literaturas. Ele precisa se alinhar com todos os estudos que já foram feitos, com a teoria dialético-crítica, para que ele possa orientar o sujeito na construção da sua própria emancipação, para que ele possa orientar o sujeito para que ele se torne protagonista da sua existência e rompa com as cadeias, as algemas, as prisões da sua própria alienação social provocada pela violação dos direitos sociais imposta pelo Estado sobre o sujeito. Então o sujeito não é culpado pela sua existência de exclusão, pelas expressões da questão social. A culpa é do Estado, da política pública mal aplicada, de uma sociedade arcaica, maquiavélica, conservadora, clericalista, tradicionalista, que baseia seus princípios na punição, em função do perdão,
que baseia seus princípios na exploração em detrimento à distribuição de renda. Então, o estudo de caso que culpabiliza o sujeito, que exclui o sujeito, não deve ser utilizada na perspectiva do entendimento da grandeza que é esta profissão. Então, observe, para esta profissão, Vanessa Kenner, realmente já vi muita gente indicando o estudo de caso como base para desenvolver o mestrado. Tem muita gente utilizando. E eu estou aqui denunciando a prática, porque a prática é conservadora, é tradicionalista, ela isola o sujeito da sua totalidade. Até existe uma forma de entender o estudo de caso como você estudar o trabalho de alguém que já desenvolveu adequadamente. Então, dessa forma, até poderia ser aplicado, mas por que eu não recomendo a sua utilização? Em função da ambiguidade. Como a sociedade já é conservadora, já é arcaica, já é clericalista, tradicionalista, já é imbuída de uma série de erros, se você indicar a um aluno um instrumento que já faz, que tem uma ligação, que tem algum tipo de elo com esse tradicionalismo, o aluno não irá pelo caminho da emancipação, da criticidade, da dialética. Ele irá pelo caminho, obviamente, do conservadorismo, do tradicionalismo. Dificilmente você vai pegar um instrumento que esteja aparelhado ao mesmo tempo com a teoria dialético-crítica e ao mesmo tempo com o conservadorismo e aplicar em pessoas que são já naturalmente conservadoras e conseguir a emancipação desse sujeito. Não vai funcionar. A tendência do indivíduo é apropriar um instrumento que já tenha ligação com o seu conhecimento prévio a este conhecimento prévio, com o seu senso comum a este senso comum, para que possamos evoluir na construção de um aporte teórico do serviço social único, singular, preciso e objetivo. É necessário que criemos instrumentos que, no título do próprio instrumento, não haja ambiguidade com o tradicionalismo, não remeta ao tradicionalismo, não relembre ao tradicionalismo, mas que esses instrumentos já tenham no seu conteúdo, no nome, na construção da sua nomenclatura, termos que já emancipem a profissão. Estudo da complexidade, olha, fica bem melhor. Estudo da totalidade do sujeito, estudo social, já vai trazendo mais para a contemporaneidade e libertando o raciocínio, a argumentação, a construção do projeto ético-político destes costumes e vícios do passado que já tem mais de 50 anos, que se luta para romper com essas prisões, com essas barreiras, mas na prática continua ainda desenvolvendo métodos e formas e instrumentos que nos remetem ainda às protoformas do serviço social. Nós poderíamos falar aqui de anamnese no serviço social, hein? Muita gente fazendo anamnese, diagnóstico no serviço social, subjetividade no serviço social, e aí poderíamos desenvolver a mediação no serviço social. A mediação é muito complexa porque ela também é ambígua. Depois eu vou gravar um vídeo específico sobre a ambiguidade da mediação no serviço social. Os outros não são nem ambíguos, porque a subjetividade não tem nada de ambiguidade. Na verdade, ela não tem nada de serviço social. A subjetividade é um termo extremamente psicológico, extremamente da psicologia, porque tem relação extrema e absoluta com a psique. Poderíamos usar, em vez de subjetividade, especificidade, que seria muito mais completo e muito mais aplicado. Obviamente que eu não sou dono da verdade, eu estou fundamentando o argumento para que seja debatido no serviço social. O que eu estou pregando não é doutrina, não é teoria sedimentada, totalmente sedimentada. Já com relação ao estudo de caso, esse sim já tem literatura de muito tempo que já vem sendo discutida, debatida. A maior prova de que o estudo de caso não deve ser utilizado é que ele não está presente em nenhuma documentação do Cefez, em nenhuma resolução do Cefez. Você vai achar muito artigo escrito na internet, mas são artigos já terceirizados, que cita fulano, que citou ciclano, que citou beltrano. Não são artigos sérios, idôneos, que mereçam crédito. E aqui também aproveito para deixar uma dica. Quando você for escrever um artigo, veja bem onde você está se fundamentando. Porque se você se fundamentar em artigos ruins, mal feitos, normalmente, verdadeiros Frankenstein, que tiram um pedaço daqui, um pedaço dali,
e monta tudo para fazer um artigo, para poder comprar o diploma com o artigo montado. Então vai ser sempre mais do mesmo, nada de novo. Então quem vai escrever TCC tem que tomar cuidado ao escolher a literatura que vai fundamentar. Porque hoje na internet, 9 em cada 10 artigos desses que estão publicados aí, é tudo mais do mesmo. Foi montado com pedaços de vários outros artigos. E aí o outro que vem no ano que vem pega o artigo que já era montado de vários pedaços do ano passado e monta mais pedaços e vira uma bagaceira de pedaços. Não tem ciência nenhuma, não tem descoberta nenhuma, não tem intervenção nenhuma. Só mais do mesmo e mais do mesmo. E viva o mais do mesmo. E também aproveitando aqui para fazer uma crítica às instituições científicas do Brasil que atrelaram os alunos de nível superior, principalmente no serviço social e por parte de algumas faculdades, não são todas, a simplesmente realizar para a conclusão do curso uma pesquisa bibliográfica. Isto é vergonhoso. Depois eu vou gravar um vídeo para denunciar isso também aqui. O assistente social precisa ir a campo, orientado, não sem orientação, mas ele precisa ir a campo, ele precisa pesquisar a fundo, conhecer a realidade, conhecer o sujeito dentro dessa realidade. Não só ficar lendo o livro que outras pessoas escreveram. Isso não é ciência, isso é montar um Frankenstein na opinião dos outros. Óbvio que, para fundamentar uma pesquisa de campo, você tem que utilizar a literatura de outras pessoas mais experientes, mas não pode, em função de uma pesquisa de universitária, o sujeito ser proibido de fazer a sua pesquisa de campo. Por que as faculdades fazem isso? Porque para ter um orientador para acompanhar o pesquisador em campo custa tempo e dinheiro. E como a educação está privatizada, como ela está capitalizada, então quanto menos gastar, melhor. Em função disso, aproveitaram aí de uma resolução das instituições de ciência no Brasil e acabaram proibindo a maioria das faculdades à distância, principalmente, e algumas presenciais, do aluno ir a campo fazer sua pesquisa de campo. Aí ele só fica lendo o livro para fazer pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica no meio do curso, no 4º semestre, no 5º semestre, eu até aceito, é normal, ajuda muito o aluno a ler. Agora, para trabalho de conclusão de curso, é uma vergonha, é um crime, é roubar descaradamente o aluno do direito de aprender no campo. Porque quando se alia a teoria à prática, aí o conhecimento se sedimenta. Romper com o tradicionalismo é barreira para os próprios mestres. Muitas vezes você está tentando para uma verdade sobre a construção do senso. Muito bem. Então os próprios mestres estão presos, porque são eles que estão fazendo essas recomendações. Se você pesquisar aí, você vai descobrir muitas faculdades, no próprio Google aí, recomendando o aluno a fazer um estudo de caso. Tem muitos, inclusive o Estado, as políticas públicas estão recomendando, mas nós não estamos presos a isso. É por isso que nós somos cientistas. E como cientista, nós vamos denunciar, como cientista, nós vamos questionar, nós vamos propor novos debates, novas formas de conhecer a realidade, novas formas de intervir, e essa é uma delas. Estou aqui gravando ao vivo, se quiser criticar a minha postagem, se tiver como fundamentar sua defesa do estudo de caso, pode fazer a sua fundamentação, não tem problema. Estamos aqui abertos para discussão, para a construção. O que não pode é o assistente social ir para o campo, isolar o sujeito da sua totalidade, culpabilizar o sujeito pelas consequências das expressões da questão social. Não podemos ficar pensando simplesmente na ideia de que estamos presos adstrito à opinião dos outros. Nem você deve pensar que está presa à minha opinião. Nós precisamos pensar o mundo na abrangência da sua totalidade, questionar, refletir para o nosso cantinho de reflexão, pensar por que isso? Por que isso está acontecendo? A reflexão é importante. Muito obrigado, Vanessa, por me considerar um pós-doutor. Eu fico muito agradecido. Realmente eu tenho estudado bastante. Só não sou pós-doutor ainda porque o Estado não me deu essa oportunidade. E as faculdades não aceitam minhas teses. Eles querem umas teses que estejam
moldadas de acordo com as linhas de pesquisa que eles constroem. E eu sou um pesquisador, nasci, cresci, me desenvolvi como pesquisador. Eu já tenho um problema para o qual eu quero apresentar uma possível solução, pelo menos uma proposta, uma tentativa de solução. E eles querem que eu siga uma linha de pesquisa fechada, onde já tem 200 pessoas escrevendo, enquanto que a minha não tem ninguém escrevendo. Então estamos aí nessa briga. Um dia eu chego lá e agradeço, fico muito feliz pelo seu elogio, pela sua consideração. Voltando aqui então para a nossa temática, precisamos pensar, como disse Yamamoto, um assistente social que decifre a realidade, que olhe para a realidade e decifre essa realidade, encontrando possibilidades de intervenção, novos instrumentos para atuação. Nós temos muito pouco instrumento do serviço social. Aos poucos, o serviço social está rompendo com instrumentos de outra profissão e construindo seu próprio instrumental. O que está na atribuição privativa do assistente social é só do assistente social. Em função de termos poucas atribuições privativas, somos obrigados a utilizar competências, né, que outras pessoas podem fazer. Tudo bem, é necessário, em função de haver esse cruzamento entre a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade, é importante que nós tenhamos as competências, porque são exatamente na competência que você vai chegar junto com o psicólogo, com o médico, junto com o psiquiatra e vai dizer, olha, você pode fazer isso, mas eu também posso, então vamos fazer isso juntos, porque nós dois podemos fazer. Então é importante isso, mas não podemos deixar de ter também as nossas atribuições privativas e mais instrumentos que sejam exclusivamente do serviço social. Então o estudo da complexidade do sujeito é uma proposta, porque acho muito complexo o sujeito e compreendo, entendo que a ciência tem nos mostrado durante muitos anos, por que não dizer décadas, que o sujeito é complexo. As soluções, as possíveis soluções são complexas. Vamos pensar o serviço social nessa perspectiva, vamos criar novas propostas, vamos propor. Certo, gente? Muito obrigado pelo carinho de vocês que me assistiram aqui. Mais tarde ou amanhã eu volto com uma nova temática que está aqui também queimando o meu juízo. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.